canal onde eu destrincho filmes, séries e tudo o que você precisa saber antes de apertar o play. Hoje vamos falar de um verdadeiro clássico da ação, Rambo, Programado para Matar, lançado em 1982. Esse filme não é só tiros e explosões, ele conta a história de John Rambo, um veterano da Guerra do Vietnã, que volta para os Estados Unidos e precisa lidar com traumas profundos, injustiças e autoridades que não entendem o que ele passou. Rambo não é apenas um herói invencível, ele é um homem marcado pela guerra, tentando se encaixar em uma sociedade que muitas vezes o rejeita. E é exatamente essa mistura de ação intensa e drama humano que torna o filme tão icônico até hoje. As cenas de ação são de tirar o fôlego. Perseguições na floresta, combates, armadilhas e estratégias de guerrilha que mostram toda a habilidade do personagem. Mas ao mesmo tempo, o filme também nos permite enxergar o lado emocional de Rambo, suas dores e conflitos internos, o que o torna muito mais profundo do que um simples soldado forte. Neste vídeo, eu vou explicar tudo sobre Rambo, os pontos fortes, as partes que receberam críticas e se realmente vale a pena assistir hoje. Então, se você gosta de ação clássica ou quer entender por que Rambo se tornou um ícone do cinema, fica comigo até o final. E não esquece de deixar o like e se inscrever no Ali Explica, porque agora vamos mergulhar de cabeça no mundo de Rambo. Rambo, Programado para Matar, lançado em 1982, é um filme de ação dirigido por Ted Kotcheff e baseado no romance First Blood de David Morrell. O longa introduz o personagem John Rambo, interpretado por Sylvester Stallone, que se tornaria um ícone cultural do cinema de ação. A narrativa explora o trauma de guerra, a dificuldade de reintegração à sociedade e o confronto entre o indivíduo e a autoridade institucional. O filme se passa nos Estados Unidos, em uma pequena cidade do noroeste do país, onde Rambo retorna após a Guerra do Vietnã, carregando cicatrizes físicas e psicológicas que o isolam da sociedade civil. A história começa com Rambo vagando sozinho por pequenas estradas em uma região montanhosa do noroeste do país. Ele é um veterano da Guerra do Vietnã, ex-comando do Exército dos Estados Unidos, e demonstra habilidades de sobrevivência e combate excepcionais. No entanto, o mundo civil não reconhece nem valoriza suas experiências e conquistas militares. Ao entrar em uma cidade pequena, Rambo é visto como estranho, e a sociedade local rapidamente se mostra hostil. Essa hostilidade inicial é demonstrada na interação com o xerife Will Teasle, que percebe Rambo como uma ameaça à ordem local. O xerife Teasle, interpretado por Brian Dennehy, confronta Rambo por ele estar perambulando pela cidade. Rambo, tentando evitar conflitos, recusa-se a se submeter a provocações e não se envolve em problemas, mas a simples presença de um veterano desconhecido e estranho desperta a desconfiança das autoridades locais. Teasle o intimida verbalmente, tentando forçá-lo a deixar a cidade, o que provoca uma tensão inicial que se intensifica ao longo do filme. Rambo, embora calmo e reservado, demonstra sinais de trauma, como respostas automáticas a ameaças e habilidades de combate refinadas, que indicam seu passado militar intenso. A situação se complica quando Rambo é preso por desordem pública, depois de reagir a provocações dos policiais locais. Na prisão, ele é brutalmente agredido pelos oficiais, incluindo o próprio xerife, o que desperta nele memórias dolorosas da guerra e do tratamento injusto que recebeu ao retornar ao país. A violência policial funciona como catalisador para a transformação de Rambo de um veterano pacífico em um homem em luta pela própria sobrevivência. O filme evidencia claramente a dificuldade de reintegração dos veteranos de guerra à sociedade e a negligência do Estado em oferecer suporte psicológico ou social adequado. A agressão sofrida na prisão leva Rambo a escapar, utilizando suas habilidades de combate e sobrevivência, adquiridas durante o Vietnã.
a fuga se torna o ponto central do enredo, transformando o filme em uma narrativa de sobrevivência e perseguição. Rambo se refugia nas florestas densas e montanhosas ao redor da cidade, usando táticas de guerrilha para evitar captura. Ele se torna quase invisível para a polícia e para o exército local, demonstrando sua proficiência em emboscadas, rastreamento e sobrevivência em ambientes hostis. Cada movimento de Rambo é calculado, mostrando que ele não é apenas um combatente físico, mas também um estrategista nato. Enquanto Rambo se esconde, o xerife e suas forças organizam uma caçada para capturá-lo, subestimando suas capacidades. Rambo, em resposta, usa o ambiente natural como vantagem, construindo armadilhas e sabotando as operações da polícia. O filme apresenta cenas de tensão elevadas, em que a floresta se torna tanto um refúgio quanto uma arma contra aqueles que tentam capturá-lo. Essa parte do enredo reforça o tema central do filme: o confronto entre um indivíduo altamente treinado e uma autoridade despreparada que confunde disciplina militar com agressão injustificada. Durante sua fuga, o espectador aprende mais sobre o passado de Rambo, através de diálogos e flashbacks implícitos. Ele é retratado como um homem silencioso, marcado pelo sofrimento, que busca apenas escapar do abuso e da injustiça. O filme mostra que Rambo não é um criminoso, mas sim uma vítima das circunstâncias e da negligência social. Ele tenta evitar a violência sempre que possível, mas é forçado a usar força letal quando suas tentativas de fuga pacífica são frustradas. Isso cria um dilema moral intenso. O espectador é levado a questionar quem realmente é o antagonista da história, o veterano traumatizado ou a autoridade insensível que o persegue. A escalada do conflito chega ao clímax quando o exército é chamado para auxiliar na captura de Rambo, ampliando a perseguição a um nível militar. Este ponto do filme intensifica a ação e destaca a disparidade de poder entre Rambo e as forças oficiais. Apesar do cerco crescente e da superioridade numérica dos perseguidores, Rambo demonstra uma habilidade quase sobre-humana em sobreviver, refletindo o treinamento e a disciplina adquiridos durante a guerra. Suas estratégias incluem armadilhas sofisticadas, ataques surpresa e evasão rápida, mostrando que ele domina a guerra de guerrilha como poucos. Ao longo da perseguição, a tensão psicológica entre Rambo e o xerife Teasle se aprofunda. Teasle, inicialmente um homem de autoridade seguro de si, começa a perceber que subestimou Rambo, enfrentando as consequências de sua própria arrogância e brutalidade. O filme explora a evolução desse relacionamento, mostrando que, apesar do conflito, existe uma conexão complexa entre os dois. Ambos são homens de princípios, mas com visões de mundo radicalmente diferentes. Teasle representa a ordem institucional rígida, enquanto Rambo encarna a liberdade individual, porém marcada pela dor e pela injustiça. O desfecho do filme é intenso e emocionalmente carregado. Depois de uma série de embates e confrontos, Rambo finalmente é encurralado, mas não sem deixar um rastro de reflexão sobre a forma como os veteranos são tratados e a violência que surge da ignorância e do medo. Em uma das cenas mais memoráveis, Rambo enfrenta Teasle sozinho, demonstrando vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. A interação final entre eles evidencia um misto de compreensão e frustração, culminando na rendição de Rambo, mas deixando uma marca duradoura no espectador sobre os temas do filme. Além da ação intensa, Rambo, Programado para Matar, é uma obra profundamente psicológica. O filme não apenas mostra lutas físicas, mas também retrata o conflito interno de um homem que perdeu muito durante a guerra e luta para encontrar seu lugar em um mundo que não o compreende. A solidão de Rambo, seu ressentimento silencioso e sua habilidade de sobrevivência refletem a experiência de muitos veteranos que retornam de conflitos armados com traumas invisíveis.
O filme, portanto, funciona tanto como thriller de ação, quanto como crítica social e análise de trauma psicológico. A cinematografia do filme merece destaque, pois contribui significativamente para a atmosfera e a narrativa. As florestas densas e montanhosas são filmadas de maneira a transmitir tanto a beleza quanto o perigo do ambiente natural. As cenas de perseguição são cuidadosamente coreografadas para aumentar a tensão e enfatizar a inteligência estratégica de Rambo. Além disso, a trilha sonora, composta por Jerry Goldsmith, complementa a narrativa ao reforçar o suspense, a emoção e a sensação de isolamento do protagonista. O impacto cultural de Rambo, Programado para Matar, é significativo. O filme marcou o início de uma franquia que abordaria a vida de Rambo em diferentes contextos e guerras, mas o primeiro filme se destaca por seu enfoque mais psicológico e realista. Diferentemente das sequências posteriores, que muitas vezes se concentram na ação exagerada, o filme de 1982 enfatiza a complexidade do personagem e os efeitos duradouros da guerra. Ele também gerou discussões sobre o tratamento de veteranos, violência policial e o papel do indivíduo frente à autoridade, temas ainda relevantes nos dias atuais. Rambo se tornou um símbolo de resistência individual e sobrevivência, mas também uma reflexão sobre a sociedade que falha em apoiar aqueles que deram tudo em defesa do país. Sua jornada no filme é tanto física quanto emocional, mostrando que a guerra não termina quando o soldado retorna para casa. O público é levado a sentir empatia por um homem que luta não apenas contra forças externas, mas contra o preconceito, a injustiça e os fantasmas de seu próprio passado. A história, portanto, combina ação, suspense e drama psicológico de maneira única, tornando o filme uma obra de referência no gênero. Em resumo, Rambo, Programado para Matar, é muito mais do que um filme de ação dos anos 1980. É uma narrativa sobre guerra, trauma, injustiça e resistência. A trama acompanha John Rambo, um veterano do Vietnã, enquanto ele enfrenta autoridades locais que não compreendem seu sofrimento e tentam subjugar sua liberdade. O conflito se desenrola em uma sequência de perseguições intensas, estratégias de guerrilha e confrontos emocionais, culminando em um desfecho que mistura tensão, reflexão e emoção. O filme permanece relevante como estudo de personagem e crítica social, estabelecendo Rambo como um ícone cultural duradouro. No papel principal, Sylvester Stallone interpretou John Rambo, consolidando-se como um dos maiores astros de ação da época. Antes de Rambo, Stallone já havia alcançado fama internacional graças à franquia Rocky, iniciada em 1976. Sua performance como o pugilista Rocky Balboa foi marcada por dedicação física intensa e uma capacidade de transmitir emoções profundas, algo que ele trouxe para o personagem de Rambo. Após 1982, Stallone continuou a expandir seu legado no cinema de ação, estrelando sequências de Rambo e Rocky, além de outros filmes como Cobra, Tango and Cash e a série Os Mercenários. Sua carreira se estendeu por décadas, e ele tornou-se sinônimo de força física e presença imponente na tela, mas também mostrou versatilidade, dirigindo, escrevendo roteiros e atuando em papéis dramáticos mais tarde. Richard Crenna interpretou o coronel Samuel Trautman, mentor e figura paterna de Rambo. Crenna tinha uma carreira extensa antes de Rambo, iniciando-se no rádio e na televisão nos anos 1950 e 1960. Ele se destacou em séries como The Real McCoys e filmes como Wait Until Dark. Sua interpretação de Trautman trouxe gravidade e autoridade, equilibrando a intensidade de Stallone com uma presença mais contida, mais poderosa. Depois de Rambo, Crenna continuou a atuar em filmes e séries,
incluindo papéis notáveis em dramas e comédias, mantendo uma carreira respeitada até os anos 2000. No Brasil, Trautmann tornou-se uma referência de mentor de heróis, consolidando a imagem de guia moral e estratégico. Brian Dennehy interpretou o xerife Will Chisel, antagonista inicial de Rambo. Dennehy era conhecido por sua capacidade de interpretar personagens complexos e multifacetados. Antes de Rambo, ele já tinha experiência em teatro, incluindo produções da Broadway, e em filmes e séries de televisão. Sua carreira cinematográfica incluía trabalhos como First Blood e Cocoon, O Retorno, além de séries dramáticas e cômicas. Dennehy trouxe ao xerife Chisel uma mistura de autoridade e vulnerabilidade, retratando o conflito entre lei e justiça de forma convincente. No Brasil, seu trabalho em dublagem ajudou a fixar a imagem do xerife como o típico antagonista norte-americano da era dos anos 1980. Richard L. Herd interpretou o Major Sam Trautmann em algumas cenas, contribuindo com sua longa experiência em papéis militares e de autoridade. Herd atuou em diversas séries de televisão nos anos 1970 e 1980, incluindo V e Seinfeld, sempre interpretando personagens que transmitiam seriedade e confiabilidade. No cinema, sua presença era geralmente discreta, mas eficaz, reforçando tramas com sua atuação sólida e profissional. No Brasil, sua participação em Rambo reforçou o arquétipo do oficial experiente, moldando a percepção de hierarquia militar no cinema de ação. Jack Starrett interpretou o capitão do xerife. Starrett era conhecido por sua experiência como ator e diretor em filmes de ação e exploração durante os anos 1970. Ele participou de títulos notáveis como Race with the Devil e produções de blaxploitation, mostrando versatilidade em gêneros diversos. Sua carreira no cinema americano era marcada por papéis de autoridade ou antagonistas secundários, o que lhe conferiu credibilidade na interpretação do capitão. No Brasil, embora não tão famoso quanto Stallone ou Dennehy, Starrett ganhou reconhecimento entre fãs de cinema cult e de ação, sendo lembrado como parte do elenco que consolidou Rambo como clássico. David Caruso teve um papel menor em Rambo, interpretando um dos jovens policiais. Caruso ainda era no início de sua carreira, e a participação em Rambo abriu portas para trabalhos posteriores, especialmente na televisão. Ele alcançou fama internacional anos depois com a série NYPD Blue, e mais tarde como protagonista em CSI: Miami. Sua trajetória mostra como filmes icônicos muitas vezes funcionam como trampolim para carreiras mais consolidadas, mesmo quando o papel inicial é pequeno. Art Carney, que teve participações em filmes e televisão, trouxe experiência dramática e cômica ao cinema, mas não teve papel central em Rambo. Carney era vencedor do Oscar por Harry and Tonto e conhecido por sua participação em The Honeymooners, consolidando uma carreira sólida no entretenimento americano. Sua influência era mais indireta no universo de Rambo, representando a geração de atores experientes que inspiraram a abordagem de personagens complexos. Além do elenco principal, Rambo contou com diversos atores secundários que criaram o ambiente de tensão na cidade fictícia de Hope. Richard Crenna, além de Trautmann, inspirou muitos roteiros futuros que explorariam o relacionamento entre mentor e herói. Vários jovens atores locais completaram o quadro de policiais e cidadãos, desempenhando papéis pequenos, mas essenciais para o desenvolvimento da trama. Muitos deles seguiram carreira em séries de televisão, filmes independentes e produções de ação nos anos 1980 e 1990. Os dubladores brasileiros também tiveram um papel importante em popularizar Rambo no Brasil. A voz de John Rambo ficou marcada pela interpretação de Silvio Navas, que conseguiu transmitir a intensidade e a frieza do personagem sem perder a emoção.
Para Trautmann, a voz de Orlando Drummond conferiu autoridade e presença paternal. A dublagem ajudou a consolidar a popularidade do filme, criando referências culturais que persistem até hoje. A produção do filme também contou com contribuições importantes de profissionais técnicos que, embora não visíveis na tela, moldaram a experiência do público. O diretor Ted Kotcheff trouxe experiência em dramas e filmes de ação, tendo trabalhado em Waking Fright e The Apprenticeship of Duddy Kravitz. O roteirista Michael Kozow adaptou o romance de David Morrell, capturando o espírito de conflito pessoal e violência urbana. No Brasil, críticos de cinema frequentemente destacam a direção de Kotcheff e a intensidade do roteiro como elementos centrais para o sucesso do filme. Após o lançamento, cada membro do elenco viu sua carreira afetada de maneira distinta. Stallone se tornou ícone internacional e expandiu sua franquia Rambo para sequências que exploravam diferentes cenários de guerra e ação. Richard Crenna, infelizmente falecido em 2003, continuou trabalhando em televisão e filmes, sendo lembrado como uma presença marcante e confiável. Brian Dennehy manteve carreira sólida em cinema e teatro até sua morte em 2020. Sendo elogiado pela profundidade de suas interpretações. O restante do elenco continuou contribuindo para o entretenimento em papéis menores, mas essenciais para a narrativa cinematográfica dos anos 1980. O impacto cultural de Rambo no Brasil também é notável. A combinação de violência, ação e dilemas morais refletia o interesse do público brasileiro por produções norte-americanas de alto impacto. Exibições em cinemas de rua e televisões locais consolidaram a popularidade do filme, e o elenco tornou-se referência de heróis e vilões no imaginário brasileiro. Stallone, em particular, foi recebido com grande entusiasmo, sendo associado à ideia de força, resistência e sobrevivência. Brian Dennehy e Richard Crenna ganharam status de figuras de autoridade respeitadas, enquanto o restante do elenco ajudou a criar o universo crível e intenso do filme. Em resumo, o elenco de Rambo, First Blood trouxe juntos uma combinação de experiência, talento emergente e dedicação física. Sylvester Stallone estabeleceu sua imagem de herói de ação, Richard Crenna consolidou o papel do mentor, Brian Dennehy criou um antagonista memorável, e os demais atores e dubladores completaram a narrativa, criando uma obra que continua influente no cinema de ação. No contexto brasileiro, suas vozes, performances e a repercussão cultural transformaram Rambo em um clássico, sendo estudado e apreciado por fãs e críticos, consolidando a obra como referência atemporal em ação e drama. A influência do elenco transcende a tela, mostrando como a combinação de talento e roteiro eficaz pode criar personagens que permanecem vivos na memória popular por décadas. Em resumo, Rambo, Programado para Matar, é muito mais do que um filme de ação dos anos 1980. É uma narrativa sobre guerra, trauma, injustiça e resistência. A trama acompanha John Rambo, um veterano do Vietnã, enquanto ele enfrenta autoridades locais que não compreendem seu sofrimento e tentam subjugar sua liberdade. O conflito se desenrola em uma sequência de perseguições intensas, estratégias de guerrilha e confrontos emocionais, culminando em um desfecho que mistura tensão, reflexão e emoção. O filme permanece relevante como estudo de personagem e crítica social, estabelecendo Rambo como um ícone cultural duradouro. Rambo trouxe à tona questões complexas sobre a reintegração de soldados à sociedade, o tratamento de veteranos e os limites da autoridade policial. A obra é conhecida por seu ritmo intenso, sequências de ação memoráveis e pelo desempenho carismático de Stallone, mas também é alvo de críticas devido à violência explícita e à narrativa relativamente simples. A história se passa em uma pequena cidade fictícia dos Estados Unidos, onde Rambo chega em busca de um antigo colega do exército. Logo, ele se depara com a hostilidade das autoridades locais, principalmente do xerife Tiazol,
interpretado por Brian Dennehy. O xerife vê Rambo como uma ameaça e tenta expulsá-lo da cidade, desencadeando uma série de eventos que exploram a tensão entre o indivíduo marginalizado e o poder institucional. Esse conflito inicial estabelece o tom do filme, mostrando a cidade como um microcosmo da intolerância e da incompreensão enfrentada por veteranos traumatizados. Uma das grandes forças do filme é a construção do personagem John Rambo. Stallone entrega uma performance que mistura força física e vulnerabilidade emocional, mostrando que Rambo não é apenas um soldado impiedoso, mas também um homem profundamente marcado por experiências de guerra. Ele é apresentado inicialmente como um estrangeiro deslocado em seu próprio país, desconectado da sociedade e incompreendido por aqueles que deveriam protegê-lo. Essa abordagem humaniza Rambo e permite que o público veja a complexidade de um veterano que luta para encontrar seu lugar em um mundo que mudou enquanto ele estava em combate. O roteiro, escrito por Michael Kozow e William Sackheim, se destaca por seu ritmo rápido e sequências tensas. Embora a premissa seja relativamente simples, um homem contra uma cidade, o filme consegue criar tensão constante, alternando momentos de calma com cenas de ação explosiva. A narrativa é direta, sem grandes desvios, o que faz do filme uma experiência envolvente do início ao fim. A introdução da perseguição na floresta transforma Rambo em uma figura quase mitológica, reforçando a ideia de que ele é um guerreiro altamente treinado, capaz de enfrentar múltiplos adversários e superar obstáculos aparentemente impossíveis. No que diz respeito à ação, Rambo é um marco do gênero. As cenas de combate são coreografadas de maneira realista e envolvente, mesmo para os padrões da década de 1980. A perseguição de Rambo pela floresta, onde ele usa táticas de guerrilha e armadilhas improvisadas, é um exemplo clássico de cinema de ação bem feito. Diferentemente de filmes posteriores, que muitas vezes exageram na destruição e nos efeitos especiais, Rambo mantém uma sensação de perigo real e consequências palpáveis. Cada confronto tem peso narrativo, e a violência, embora intensa, serve para reforçar a narrativa e o caráter do protagonista. Um ponto que merece atenção é a forma como o filme aborda questões sociais e políticas. Embora seja principalmente um filme de ação, ele toca em temas como o tratamento de veteranos, abuso de autoridade e alienação social. Rambo representa os soldados que voltaram do Vietnã e se sentiram rejeitados e incompreendidos em sua própria terra. O conflito com o xerife Chisel simboliza a frustração com autoridades que não entendem ou respeitam as experiências traumáticas de quem serviu no exército. Esse subtexto dá ao filme uma profundidade que vai além da ação, permitindo discussões sobre moralidade, justiça e o impacto psicológico da guerra. Outro aspecto interessante é a influência cultural de Rambo. O filme estabeleceu muitos dos elementos que se tornariam símbolos da franquia. Rambo como soldado solitário, altamente treinado, enfrentando inimigos aparentemente superiores, o uso da natureza como cenário estratégico e o tema da alienação e do trauma pós-guerra. Esses elementos influenciaram não apenas outros filmes de ação, mas também videogames, quadrinhos e a própria percepção do público sobre os veteranos de guerra. Em muitos sentidos, Rambo se tornou um ícone cultural, representando tanto a força individual quanto a dor silenciosa de quem retornou do fronte. Em termos de atuação, além de Stallone, o elenco oferece performances sólidas. Brian Dennehy, como o xerife Chisel, entrega um antagonista convincente, que representa a autoridade opressiva e a incompreensão do veterano. Richard Crenna, que aparece como o Coronel Trautman, oferece um contraponto paternal e mentor a Rambo, lembrando ao público que, apesar de sua força, o protagonista ainda precisa de orientação e compreensão. Essa dinâmica entre os personagens
acrescenta camadas emocionais à narrativa, evitando que o filme se reduza apenas a uma sequência de cenas de ação. A estética do filme, incluindo figurino, cenários e efeitos práticos, contribui para a autenticidade da história. A cidade pequena é retratada de forma convincente, com uma sensação de confinamento que contrasta com a liberdade das florestas, onde Rambo finalmente se destaca. Os efeitos práticos da época, incluindo explosões e combates corpo a corpo, são bem executados e ajudam a criar uma experiência imersiva, sem depender de tecnologia digital, que ainda não estava disponível. Essa escolha de produção faz o filme envelhecer de forma mais natural em comparação com filmes de ação mais modernos, que às vezes parecem exageradamente artificiais. A estética do filme, incluindo figurino, cenários e efeitos práticos, contribui para a autenticidade da história. A cidade pequena é retratada de forma convincente, com uma sensação de confinamento que contrasta com a liberdade das florestas, onde Rambo finalmente se destaca. Os efeitos práticos da época, incluindo explosões e combates corpo a corpo, são bem executados e ajudam a criar uma experiência imersiva, sem depender de tecnologia digital, que ainda não estava disponível. Essa escolha de produção faz o filme envelhecer de forma mais natural, em comparação com filmes de ação mais modernos, que às vezes parecem exageradamente artificiais. Agora, a grande questão: vale a pena assistir Rambo, Programado para Matar? A resposta depende do que você busca em um filme. Se você gosta de ação intensa, personagens complexos e um enredo que combina aventura com comentários sociais, então o filme é definitivamente recomendado. Ele oferece uma experiência completa, misturando suspense, drama e ação, além de apresentar um personagem que se tornou lendário no cinema. Por outro lado, se você prefere filmes de ação leves ou histórias mais modernas, com enredos elaborados e efeitos visuais sofisticados, pode achar a narrativa simples ou a violência excessiva. Ainda assim, como um clássico do gênero, o filme possui um valor histórico e cultural que faz a experiência de assisti-lo enriquecedora. Em resumo, Rambo, Programado para Matar é mais do que apenas um filme de ação. É um retrato da alienação de um veterano de guerra, uma reflexão sobre autoridade e moralidade, e um marco na cultura pop que influenciou toda uma geração de produções cinematográficas. O filme consegue equilibrar ação e drama, com personagens fortes, sequências memoráveis e um subtexto relevante, o que garante sua posição como clássico. Para quem gosta de filmes de ação com profundidade emocional e impacto cultural, assistir a Rambo é uma experiência que vale a pena, oferecendo tanto entretenimento quanto reflexão sobre temas universais que permanecem atuais até hoje. Em termos de legado, Rambo abriu caminho para uma franquia que exploraria ainda mais a luta de um homem contra sistemas e adversidades, consolidando Sylvester Stallone como um ícone do cinema de ação. Mesmo décadas após seu lançamento, o filme mantém relevância, seja pelo estudo psicológico do protagonista, pelas cenas de ação que ainda impressionam ou pelo comentário social que ressoa em contextos contemporâneos. É um filme que pode ser revisto várias vezes, e cada nova visualização permite perceber detalhes e camadas que podem ter passado despercebidos inicialmente. Portanto, se você está disposto a experimentar uma história de ação clássica, com tensão constante, personagens cativantes e sequências de combate que definiram o gênero, Rambo. Programado para Matar merece um lugar na sua lista de filmes a assistir. Ele combina entretenimento com profundidade temática, estabelecendo um padrão para filmes de ação que ainda é admirado e estudado. Mais do que isso, oferece uma oportunidade de refletir sobre como a sociedade trata aqueles que sacrificaram tanto em nome de seu país
e como o indivíduo pode lutar para encontrar seu lugar em um mundo que nem sempre o compreende. Desde a primeira cena, Rambo se apresenta como um personagem complexo. Não é apenas um soldado invencível, mas um homem marcado por traumas de guerra, com dificuldades de reintegração à sociedade e lidando com injustiças. Esse equilíbrio entre força física e vulnerabilidade emocional faz de Rambo um personagem memorável, capaz de cativar o público não apenas pela ação, mas pela profundidade psicológica. Stallone consegue transmitir essa dualidade de maneira convincente, usando expressões corporais e faciais, gestos mínimos que demonstram tensão e sofrimento, criando uma conexão imediata com o espectador. Outro ponto positivo é o roteiro e a narrativa do filme. Embora a história seja relativamente simples, um homem perseguido por autoridades locais e obrigado a lutar para sobreviver, o roteiro consegue criar tensão constante e uma sensação de urgência que mantém o público engajado. O filme alterna habilmente momentos de calmaria, onde Rambo reflete sobre sua situação e suas experiências passadas, com sequências de ação intensas. Essa alternância ajuda a construir o arco do personagem e evita que a narrativa se torne monótona. Além disso, a premissa de um veterano incompreendido enfrentando uma cidade que não entende seu sofrimento é um tema universal que ainda ressoa, permitindo discussões sobre alienação social e tratamento de veteranos de guerra. A direção de Ted Kotcheff também merece destaque. Ele consegue equilibrar momentos de ação explosiva com cenas mais introspectivas e dramáticas, garantindo que o filme não seja apenas um desfile de tiroteios e perseguições. A cinematografia reforça esse contraste. A pequena cidade opressiva é mostrada com ângulos fechados e enquadramentos que transmitem confinamento e hostilidade, enquanto a floresta, onde Rambo finalmente encontra liberdade para usar suas habilidades, é filmada com planos abertos e movimentos de câmera estratégicos, que aumentam a sensação de suspense. Essa escolha visual contribui não apenas para a estética do filme, mas também para o desenvolvimento narrativo, reforçando o isolamento do protagonista e sua habilidade estratégica. A trilha sonora, composta por Jerry Goldsmith, é outro elemento positivo. A música acompanha perfeitamente o clima do filme, alternando entre temas tensos e momentos mais melódicos, que humanizam Rambo e intensificam as emoções da narrativa. Goldsmith utiliza sons graves e repetitivos para criar tensão nas cenas de perseguição e combate, enquanto melodias suaves ressaltam a vulnerabilidade do personagem. Essa combinação entre imagem e som cria uma experiência sensorial envolvente, que ajuda o público a se conectar emocionalmente com o filme. Além disso, o filme apresenta sequências de ação inovadoras para a época. A perseguição na floresta, onde Rambo usa armadilhas e táticas de guerrilha, é particularmente memorável. Diferente de muitas produções modernas que dependem fortemente de efeitos digitais, Rambo aposta em efeitos práticos e coreografias realistas. Cada ação tem consequências perceptíveis, aumentando a tensão e a sensação de perigo real. Essa abordagem não apenas mantém a credibilidade das cenas de combate, mas também destaca a inteligência e treinamento do personagem, consolidando Rambo como um anti-herói icônico. Outro ponto positivo é a dinâmica entre os personagens secundários, que adiciona camadas emocionais à história. Brian Dennehy, como o xerife Teasle, representa a autoridade opressiva e a incompreensão social, enquanto Richard Crenna, interpretando o Coronel Trautman, atua como mentor e figura paternal para Rambo. Esses personagens não são apenas coadjuvantes funcionais, eles ajudam a construir o conflito central e a reforçar os temas do filme sobre justiça, autoridade e empatia. Essa interação entre personagens dá profundidade à narrativa, evitando que o filme se reduza apenas à ação. No entanto, apesar de todos esses pontos positivos, Rambo,
Programado para Matar também apresenta aspectos negativos que merecem atenção. Um dos principais é a simplicidade da trama. Embora a narrativa seja eficaz em manter o suspense, ela é relativamente previsível. O conflito entre Rambo e as autoridades segue um padrão linear: perseguição, confronto e sobrevivência. Para espectadores acostumados a histórias complexas ou com múltiplas camadas de subtramas, o roteiro pode parecer simplista ou limitado. Esse é um aspecto que alguns críticos e espectadores apontam como uma fraqueza do filme. Outro ponto negativo é a violência explícita. As cenas de combate, tiroteios e explosões são intensas e, em alguns momentos, bastante gráficas. Para o público mais sensível ou que prefere ação menos sangrenta, isso pode ser desconfortável. Embora a violência sirva para reforçar a narrativa e caracterizar Rambo como um soldado experiente, ela também limita a audiência do filme, tornando-o mais indicado para um público adulto e fã de ação intensa. Alguns diálogos também podem ser considerados rígidos ou pouco desenvolvidos. Embora o roteiro seja eficiente em construir suspense, certas falas entre personagens soam forçadas ou expositivas, apenas para explicar ações ou motivar o conflito. Isso pode quebrar a imersão em alguns momentos, especialmente para quem aprecia diálogos mais naturais e profundos. Outro aspecto crítico é a caracterização da cidade e seus habitantes, que em alguns casos é exagerada. A hostilidade constante de Teasle e de outros cidadãos da cidade pode parecer um pouco caricata, criando uma sensação de exagero na forma como Rambo é tratado. Isso, por um lado, ajuda a construir a tensão e justificar as ações do protagonista, mas, por outro, diminui a credibilidade de algumas interações humanas dentro da história. Além disso, alguns espectadores podem considerar que o filme reforça estereótipos sobre veteranos de guerra. Rambo é mostrado como um soldado traumatizado, incapaz de lidar com a sociedade civil, e isso pode ser interpretado como uma visão simplista ou exagerada sobre os desafios enfrentados por veteranos reais. Embora a intenção seja gerar empatia e tensão narrativa, é importante reconhecer que nem todos os veteranos compartilham dessa experiência extrema. Outro ponto negativo é que o filme, por ser de 1982, apresenta algumas limitações técnicas para os padrões atuais. Efeitos especiais, cortes rápidos e certas cenas de ação podem parecer datados para o público moderno, acostumado com CGI avançado e filmagens de altíssima qualidade. Apesar disso, para os padrões da época, o filme foi inovador e ainda hoje mantém sua capacidade de entreter, mas é algo a ser considerado ao assistir hoje. Apesar desses pontos negativos, o equilíbrio entre ação, drama e profundidade de personagem garante que Rambo permaneça relevante. A obra consegue transmitir tanto entretenimento quanto reflexão sobre temas como trauma, justiça e alienação social. Os pontos positivos, especialmente a construção do personagem, a direção, a trilha sonora e as cenas de ação, superam as limitações da trama e dos diálogos em grande parte do filme. Isso explica por que Rambo, Programado para Matar, se tornou um clássico e inspirou várias sequências e franquias de sucesso. Em termos de legado cultural, Rambo continua influente. O personagem se tornou símbolo da resistência, habilidade e determinação, e a obra abriu caminho para discutir como os veteranos são tratados na sociedade, mesmo que de forma dramatizada. Esse impacto vai além da tela, afetando a forma como filmes de ação posteriores foram concebidos, com protagonistas mais complexos e histórias que combinam tensão, drama e ação. Em resumo, os pontos positivos do filme incluem personagem principal profundo e carismático, cenas de ação inovadoras, direção competente, trilha sonora envolvente, construção de suspense e desenvolvimento dos personagens secundários.
Já os pontos negativos incluem simplicidade da trama, violência intensa, diálogos pouco naturais, estereótipos sobre veteranos, caricatura de alguns personagens secundários e limitações técnicas para padrões modernos. No entanto, mesmo com essas falhas, Rambo, Programado para Matar, continua sendo uma experiência cinematográfica marcante e um clássico da ação que vale a pena assistir, especialmente para fãs do gênero ou interessados na história do cinema dos anos 1980. Portanto, se você está disposto a experimentar uma história de ação clássica, com tensão constante, personagens cativantes e sequências de combate que definiram o gênero, Rambo, Programado para Matar, merece um lugar na sua lista de filmes a assistir. Ele combina entretenimento com profundidade temática, estabelecendo um padrão para filmes de ação que ainda é admirado e estudado. Mais do que isso, oferece uma oportunidade de refletir sobre como a sociedade trata aqueles que sacrificaram tanto em nome de seu país, e como o indivíduo pode lutar para encontrar seu lugar em um mundo que nem sempre o compreende. O diretor do filme, Ted Kotcheff, e os roteiristas Michael Kozow e William Sackheim desempenharam papéis cruciais na construção do universo de Rambo, cada um trazendo sua experiência, estilo e visão para criar um filme que ainda hoje é lembrado como um clássico do gênero de ação. Ted Kotcheff, nascido no Canadá, já possuía experiência em filmes de ação e dramas antes de assumir Rambo. Sua carreira é marcada por uma versatilidade que permitiu transitar entre diferentes gêneros, desde comédias e dramas até intensas narrativas de suspense e ação. No caso de Rambo, Kotcheff trouxe uma abordagem visual e narrativa que equilibrou tensão e emoção. Ele conseguiu fazer com que as sequências de ação não fossem apenas espetáculos de destruição, mas momentos que revelassem o caráter do protagonista e o contexto em que ele está inserido. Essa escolha de direção foi essencial para que Rambo não fosse apenas mais um herói de ação genérico, mas um personagem complexo e tridimensional. Um dos aspectos mais notáveis da direção de Kotcheff é sua atenção ao ambiente e à ambientação. Ele consegue transformar a floresta em um personagem por si só, usando planos abertos, sombras, luz natural e ângulos de câmera estratégicos para criar suspense e tensão. A floresta não é apenas um cenário, ela se torna a extensão das habilidades de Rambo, refletindo sua inteligência estratégica, sua paciência e sua adaptabilidade. Kotcheff também explora a cidade pequena, onde se inicia a trama de maneira opressiva, utilizando enquadramentos fechados e movimentos de câmera que reforçam o sentimento de confinamento e hostilidade enfrentado pelo protagonista. Essa atenção ao espaço físico e à narrativa visual é um dos elementos que tornam o filme ainda hoje impactante. Além disso, Kotcheff demonstra uma habilidade especial em equilibrar ação e drama. Ele entende que a força do filme não está apenas nas cenas de combate, mas na construção emocional de Rambo. Ao longo do filme, existem momentos de silêncio e introspecção, nos quais o público consegue sentir a alienação, a frustração e o trauma do personagem. Esse equilíbrio evita que o filme se torne monótono ou apenas uma sequência de explosões e tiros, conferindo profundidade à narrativa e tornando Rambo um protagonista com quem o público consegue se conectar. O resultado é um filme que entretém e, ao mesmo tempo, provoca reflexão sobre temas sociais e psicológicos. Os roteiristas Michael Kozow e William Sackheim tiveram um papel igualmente crucial na criação de Rambo, Programado para Matar. Kozow já possuía experiência em roteiros de dramas e séries de televisão, com habilidade para desenvolver personagens complexos e situações tensas. Sackheim, por sua vez, tinha uma abordagem mais voltada para narrativas de ação e suspense, entendendo como construir momentos de tensão que prendem o espectador.
A colaboração entre os dois permitiu criar um roteiro que equilibrasse drama, tensão e ação, resultando em uma narrativa envolvente e eficiente. Um dos pontos fortes do roteiro é a construção do personagem de John Rambo. Kozol e Sackheim entendiam que um filme de ação só seria memorável se o protagonista tivesse camadas emocionais e psicológicas. Por isso, eles desenvolveram Rambo como um veterano traumatizado, incompreendido e constantemente em conflito com a sociedade. Essa complexidade transforma a história em algo mais profundo do que a típica trama de ação da época. O roteiro dá espaço para que Rambo mostre vulnerabilidade, inteligência e resistência, permitindo que o público se conecte com ele em um nível mais humano, além de admirar suas habilidades físicas. O roteiro também é eficiente na criação de tensão e suspense. Kozol e Sackheim estruturaram a narrativa de maneira que a perseguição e o conflito central evoluam gradualmente, aumentando o risco e a sensação de perigo. Desde a detenção inicial de Rambo até a fuga pela floresta e os confrontos finais, cada cena foi planejada para criar expectativa e manter o espectador preso à história. Esse cuidado com o ritmo e a progressão dramática é um dos motivos pelos quais o filme ainda é lembrado como um marco do gênero, capaz de envolver o público sem depender exclusivamente de ação exagerada. A linguagem e os diálogos do filme, também desenvolvidos por Kozol e Sackheim, são diretos e funcionais, projetados para avançar a trama e reforçar a caracterização dos personagens. Embora alguns diálogos possam parecer simplistas ou expositivos, eles cumprem seu papel ao destacar as tensões e os conflitos emocionais. Além disso, o roteiro usa silêncios e gestos não verbais de forma estratégica, permitindo que o comportamento e as ações de Rambo falem tanto quanto suas palavras. Essa escolha mostra uma compreensão refinada de como o cinema visual pode complementar a narrativa escrita, uma habilidade que Kotcheff aproveitou plenamente na direção. Além disso, o diretor e os roteiristas conseguiram equilibrar realismo e mito, transformando Rambo em uma figura quase lendária sem perder o senso de humanidade. Kotcheff enfatizou a realidade das situações de combate e sobrevivência, usando cenários reais, efeitos práticos e coreografias detalhadas. Kozol e Sackheim, por sua vez, construíram uma narrativa que justifica e motiva as ações de Rambo, tornando seu comportamento plausível dentro da história. Esse equilíbrio entre ação exagerada e plausibilidade dramática é um dos elementos que garantem a longevidade do filme. Em termos de narrativa, o trabalho conjunto de Kotcheff, Kozol e Sackheim permitiu explorar o tema da alienação social e trauma pós-guerra de forma significativa. Rambo não é apenas um soldado em ação. Ele representa milhares de veteranos que retornam de conflitos militares e enfrentam uma sociedade que não entende suas experiências. A abordagem dos roteiristas em criar um protagonista com vulnerabilidades reais, combinada à direção que enfatiza tanto os desafios internos quanto externos, torna o filme uma reflexão sobre a natureza humana e o impacto da guerra, além de oferecer sequências de ação memoráveis. Em resumo, Ted Kotcheff, como diretor, trouxe uma visão clara e estratégica, equilibrando ação e drama, utilizando o ambiente como elemento narrativo e construindo cenas de tensão que ainda impressionam. Michael Kozol e William Sackheim, como roteiristas, forneceram uma base sólida para o personagem e a narrativa, equilibrando ação, suspense e desenvolvimento emocional. A combinação do talento do diretor com a habilidade dos roteiristas resultou em um filme que vai além da ação convencional, criando uma obra que é, ao mesmo tempo, emocionante, profunda e influente no panorama do cinema de ação. O impacto desses profissionais é evidente não apenas na popularidade duradoura de Rambo, Programado para Matar,
mas também na forma como o filme influenciou a construção de heróis complexos, a narrativa de ação e o desenvolvimento de personagens em filmes de décadas posteriores. Sem a visão de Kotcheff e a escrita de Kozol e Sackheim, o personagem de Rambo talvez nunca tivesse se tornado o ícone que conhecemos hoje, e o filme poderia ter sido apenas mais um exemplar genérico de ação. Portanto, se você está disposto a experimentar uma história de ação clássica, com tensão constante, personagens cativantes e sequências de combate que definiram o gênero, Rambo, Programado para Matar, merece um lugar na sua lista de filmes a assistir. Ele combina entretenimento com profundidade temática, estabelecendo um padrão para filmes de ação que ainda é admirado e estudado. Mais do que isso, oferece uma oportunidade de refletir sobre como a sociedade trata aqueles que sacrificaram tanto em nome de seu país e como o indivíduo pode lutar para encontrar seu lugar em um mundo que nem sempre o compreende. A trilha sonora é um dos elementos mais importantes em qualquer filme, e em Rambo, Programado para Matar não é diferente. O compositor responsável pela música do filme, Jerry Goldsmith, trouxe sua experiência e sensibilidade musical para criar um ambiente sonoro que não apenas acompanha a ação na tela, mas também reforça a profundidade emocional do personagem e os temas centrais da narrativa. Goldsmith já era reconhecido por sua habilidade em compor trilhas que se integravam organicamente à história, utilizando instrumentos, leitmotifs e ritmos de forma a amplificar tanto o suspense quanto a emoção. No caso de Rambo, sua contribuição foi decisiva para transformar uma típica produção de ação em uma obra marcante e inesquecível. A música em Rambo é cuidadosamente estruturada para reforçar o drama psicológico de John Rambo. Desde os primeiros minutos do filme, quando Rambo é apresentado como um veterano traumatizado tentando se reintegrar à sociedade, a trilha sonora estabelece o clima emocional. Goldsmith utiliza acordes graves e persistentes, muitas vezes com sons repetitivos, para transmitir tensão, isolamento e desconforto. Esses elementos sonoros funcionam como um fio condutor que acompanha o espectador durante toda a narrativa, reforçando o estado mental do protagonista e preparando o público para os conflitos que estão por vir. Um dos pontos mais notáveis da trilha sonora é a capacidade de alternar entre ação intensa e momentos de introspecção. Durante as cenas de perseguição e combate, a música se torna mais dinâmica e urgente. Goldsmith utiliza percussões rápidas, cordas tensas e metais impactantes para criar uma sensação de perigo constante. Cada tiro, explosão e movimento de Rambo na floresta é acentuado pela trilha, aumentando a adrenalina e o suspense. Ao mesmo tempo, em momentos de reflexão ou tensão emocional, a música se suaviza, usando melodias lentas e harmonias mais delicadas para mostrar a vulnerabilidade do personagem. Essa alternância é crucial para manter o equilíbrio entre ação e drama, permitindo que o público se conecte emocionalmente com Rambo. Além de criar tensão e emoção, a trilha sonora de Rambo é também um elemento narrativo importante. Jerry Goldsmith desenvolveu temas recorrentes, leitmotifs, que representam personagens ou situações específicas. O tema principal de Rambo, por exemplo, é imediatamente reconhecível e reflete tanto sua força quanto sua solidão e sofrimento interior. Quando o tema aparece, mesmo que a ação seja mínima, o público sente a presença do protagonista e entende o peso de sua experiência de guerra. Essa técnica de associar temas musicais a personagens é um recurso clássico de Goldsmith e contribui para a coesão narrativa, tornando a música parte integrante da história e não apenas um complemento. Outro aspecto notável da música é como ela constrói tensão e suspense de maneira gradual. Em muitas cenas de perseguição na floresta,
A BGM não começa com intensidade máxima. Em vez disso, Goldsmith cria uma progressão musical, adicionando camadas de percussão, cordas e efeitos sonoros de maneira crescente. Esse crescendo musical acompanha as ações de Rambo e dos antagonistas, aumentando a expectativa do público e tornando cada confronto mais impactante. Essa técnica é particularmente eficaz em cenas de emboscadas e fugas, onde o ritmo da música guia o ritmo da narrativa, tornando a experiência mais envolvente. Portanto, se você está disposto a experimentar uma história de ação clássica, com tensão constante, personagens cativantes e sequências de combate que definiram o gênero, Rambo, Programado para Matar, merece um lugar na sua lista de filmes a assistir. Ele combina entretenimento com profundidade temática, estabelecendo um padrão para filmes de ação que ainda é admirado e estudado. Mais do que isso, oferece uma oportunidade de refletir sobre como a sociedade trata aqueles que sacrificaram tanto em nome de seu país e como o indivíduo pode lutar para encontrar seu lugar em um mundo que nem sempre o compreende. A trilha sonora também desempenha um papel fundamental na criação de atmosfera e imersão. Goldsmith utiliza elementos de sons naturais, como ventos, folhas e ruídos de floresta, integrados à música, para criar um senso de espaço e realismo. Isso ajuda o espectador a sentir-se dentro da floresta com Rambo, compartilhando de sua estratégia e tensão. Ao combinar música orquestral com sons ambientais, o compositor consegue intensificar a sensação de perigo e isolamento, reforçando o tema central do filme: o conflito entre um homem altamente treinado e um ambiente hostil. Além disso, a música contribui para a dimensão épica do personagem. Rambo não é apenas um soldado, ele é um herói lendário dentro do contexto do filme. A trilha sonora enfatiza sua habilidade, coragem e inteligência tática, utilizando temas grandiosos e impactantes em momentos-chave de combate. Cada cena em que Rambo usa armadilhas ou enfrenta múltiplos adversários é acompanhada por uma música que ressalta não apenas a ação, mas também a genialidade e resiliência do personagem. Esse tratamento musical ajuda a solidificar Rambo como um ícone do cinema de ação. A composição de Goldsmith também evidencia sensibilidade ao drama humano. Em diversas cenas, especialmente aquelas que mostram Rambo refletindo sobre suas experiências passadas na guerra, a música adota tons melancólicos, usando instrumentos de corda em registros baixos e melodias suaves. Esses momentos permitem ao público enxergar Rambo não apenas como um herói de ação, mas como um ser humano com traumas e conflitos internos. Essa profundidade emocional é reforçada pela trilha, tornando a narrativa mais rica e equilibrada. Outro ponto relevante é como a música ajuda a diferenciar os ambientes do filme. A cidade onde o filme se inicia é frequentemente acompanhada por trilhas que transmitem opressão, tensão e desconforto, reforçando a sensação de hostilidade e incompreensão enfrentada por Rambo. Já a floresta, onde o personagem encontra maior liberdade para agir, possui trilhas mais expansivas, com camadas de instrumentos que aumentam a sensação de suspense e aventura. Essa diferenciação musical ajuda o público a perceber intuitivamente os estados emocionais e as dinâmicas de cada ambiente. Além da BGM orquestral, a trilha sonora também inclui momentos de silêncio estratégico, que são tão impactantes quanto a música. Kotcheff, em parceria com Goldsmith, utilizou pausas sonoras em momentos de tensão máxima, como emboscadas ou confrontos próximos. Esses silêncios aumentam a expectativa, forçando o público a se concentrar nas ações e gestos do personagem. A ausência de música, quando usada com precisão, funciona como um instrumento narrativo poderoso, demonstrando o controle de Goldsmith sobre o ritmo emocional do filme. Outro aspecto importante é o impacto cultural da trilha sonora.
O tema principal de Rambo se tornou imediatamente reconhecível e associado ao personagem em toda a franquia. Goldsmith estabeleceu uma identidade musical que foi usada em filmes posteriores, garantindo continuidade e reforçando a marca Rambo. A música transcende o filme em si, tornando-se parte da iconografia cultural do cinema de ação, lembrada até hoje por fãs do gênero. Essa contribuição musical é tão significativa quanto o próprio personagem ou as cenas de ação, mostrando a força da combinação de narrativa e som. A escolha de Jerry Goldsmith como compositor também demonstra uma atenção especial à qualidade e sofisticação musical. Goldsmith era conhecido por sua habilidade em mesclar música clássica, orquestrações modernas e elementos experimentais. Em Rambo, ele aplicou essas técnicas para criar texturas sonoras únicas, que se ajustam à narrativa e intensificam a experiência do espectador. Cada instrumento, cada ritmo e cada mudança de tonalidade são cuidadosamente escolhidos para refletir a tensão, a ação ou a emoção, mostrando a importância da trilha sonora como ferramenta narrativa. Além disso, a música funciona como uma ponte entre emoção e ação, permitindo que o público viva a experiência de Rambo de forma mais intensa. A BGM amplifica o impacto das decisões do personagem, das estratégias de combate e das sequências de sobrevivência. Essa integração entre som e narrativa faz com que o filme seja mais do que entretenimento visual. Ele se torna uma experiência sensorial completa, onde a tensão e a emoção são amplificadas pela música. Em resumo, a trilha sonora de Rambo, Programado para Matar e o trabalho de Jerry Goldsmith são essenciais para o sucesso do filme. A música não apenas acompanha a ação, mas reforça o drama psicológico de Rambo, constrói tensão, define atmosferas, cria identidade para o personagem e eleva o impacto emocional de cada cena. Goldsmith utiliza uma combinação de instrumentos, leitmotifs, sons naturais, pausas estratégicas e orquestrações dramáticas para transformar o filme em uma experiência imersiva e memorável. A BGM não é apenas um complemento, é uma parte integral da narrativa, permitindo que o público se conecte emocionalmente com a história e o protagonista. O impacto da trilha sonora é duradouro, influenciando a percepção de Rambo como personagem e ajudando a consolidar Rambo, Programado para Matar como um clássico do cinema de ação. Sem a sensibilidade e habilidade de Goldsmith, muitos dos momentos de tensão, emoção e heroísmo do filme não teriam o mesmo efeito. A música é, portanto, tão fundamental quanto a direção, a atuação ou o roteiro, mostrando como a trilha sonora pode elevar um filme de ação a um nível icônico e inesquecível. A colaboração entre diretor e produtor foi fundamental para transformar o roteiro em uma obra memorável, equilibrando ação, drama e construção de personagem. Ambos desempenharam papéis complementares, cada um trazendo sua visão, experiência e abordagem para garantir que o filme não fosse apenas mais uma produção de ação, mas uma narrativa envolvente que ressoasse emocionalmente com o público. Ted Kotcheff, diretor do filme, já possuía uma carreira diversificada antes de assumir Rambo. Com experiência em filmes de ação, comédias e dramas, Kotcheff demonstrava uma versatilidade rara entre cineastas da época. Sua abordagem para Rambo foi de criar um equilíbrio entre sequências de ação intensas e momentos de introspecção dramática. Ele entendia que o filme não poderia se sustentar apenas na ação. Era necessário desenvolver o personagem principal de forma profunda, mostrando sua vulnerabilidade, seus traumas e seu conflito interno. Kotcheff conseguiu traduzir isso em cada cena, utilizando ângulos de câmera, iluminação e ritmo de narrativa para refletir o estado emocional de John Rambo, tornando o personagem icônico e reconhecível.
Uma das marcas registradas da direção de Kotcheff em Rambo é o uso do ambiente como extensão do personagem. A cidade pequena onde a história começa é apresentada de forma opressiva, com enquadramentos fechados, cores mais frias e uma sensação de confinamento, refletindo a hostilidade enfrentada por Rambo e sua dificuldade de reintegração social. Já a floresta, cenário das cenas mais emblemáticas, é explorada com planos abertos, movimentos de câmera estratégicos e luz natural, tornando-se quase um personagem por si só. Esse contraste não apenas cria tensão visual, mas também reforça a narrativa. A floresta é o espaço onde Rambo se mostra mais hábil, estratégico e capaz de sobreviver, enquanto a cidade representa a repressão e a incompreensão. Kotcheff também demonstrou grande habilidade em construir ritmo e tensão. Ele alterna habilmente cenas de ação com momentos de pausa, permitindo que o público absorva o impacto emocional da história e sinta a pressão enfrentada pelo protagonista. As perseguições, emboscadas e confrontos são filmados de maneira a maximizar a intensidade, mas sem sacrificar o desenvolvimento do personagem. Cada cena é pensada para avançar tanto a trama quanto a caracterização de Rambo, criando uma experiência completa e envolvente. Essa abordagem diferenciou o filme de muitas outras produções de ação da época, que frequentemente priorizavam espetáculo visual em detrimento de narrativa e emoção. A direção de Kotcheff também se destaca pelo equilíbrio entre realismo e dramaticidade. As cenas de combate não são apenas exageros visuais, elas são cuidadosamente coreografadas para refletir a habilidade, inteligência e treinamento do protagonista. Ao mesmo tempo, a atuação de Sylvester Stallone e a tensão narrativa ajudam a humanizar Rambo, mostrando que, apesar de suas capacidades quase sobre-humanas, ele também enfrenta dor, frustração e dilemas morais. Kotcheff compreendeu que a força de um filme de ação não reside apenas nos efeitos visuais, mas na capacidade de fazer o público se importar com o personagem e seu destino. Paralelamente ao trabalho de Kotcheff, o produtor Buzz Feitshans desempenhou um papel essencial na viabilização do projeto e no sucesso do filme. Como produtor, Feitshans era responsável por supervisionar todos os aspectos da produção, desde o financiamento e logística até a coordenação entre equipes de direção, elenco e pós-produção. Sua experiência em gerenciar projetos complexos de cinema garantiu que a visão de Kotcheff fosse executada de maneira eficiente, mantendo a qualidade do filme dentro do cronograma e do orçamento estabelecido. Sem uma produção organizada e suporte financeiro sólido, o filme dificilmente teria atingido o padrão técnico e narrativo que apresenta. Feitshans também teve um papel ativo em orientar decisões estratégicas durante a produção. Ele participou da escolha de locações, da contratação de equipe técnica e da aprovação de elementos de roteiro e direção, garantindo que a história se mantivesse coerente e impactante. Além disso, o produtor sabia equilibrar o aspecto comercial do filme com a integridade artística, permitindo que Kotcheff explorasse a profundidade emocional de Rambo, sem comprometer o apelo do público para cenas de ação. Essa sensibilidade à narrativa e ao mercado ajudou a criar um filme que não apenas foi bem-sucedido nas bilheteiras, mas que também se tornou culturalmente significativo. Um ponto importante da produção de Feitshans foi a atenção à coreografia das cenas de ação e efeitos práticos. Na época, o uso de CGI era inexistente ou muito limitado, e toda a ação precisava ser planejada, ensaiada e executada de forma realista. Feitshans supervisionou essas etapas, garantindo segurança, logística e coerência narrativa. Essa coordenação foi crucial para que as cenas na floresta, repletas de armadilhas, perseguições e combates corpo a corpo,
fossem tão impactantes e memoráveis. O resultado é uma ação que parece verossímil e ao mesmo tempo emocionante, reforçando a reputação de Rambo como referência em filmes de ação. A colaboração entre diretor e produtor também se reflete na gestão de elenco e desenvolvimento de personagens secundários. Enquanto Kotcheff dirigia a atuação, ajustando performances e explorando nuances emocionais, Veit Chance cuidava do suporte necessário para que os atores pudessem desempenhar seus papéis da melhor forma possível. Isso incluiu ensaios, logística de locações e suporte de equipe técnica. O resultado foi que os antagonistas, como o xerife Chisel, e aliados, como o coronel Trautmann, receberam tratamento narrativo suficiente para enriquecer a história, sem desviar o foco do protagonista. Essa harmonia entre direção e produção contribuiu para a profundidade dramática e a consistência do filme. Kotcheff e Veit Chance também foram fundamentais para integrar elementos técnicos e criativos. A fotografia, os efeitos de luz e sombra, a edição e a trilha sonora foram coordenados de forma a reforçar a narrativa e a emoção da história. Kotcheff supervisionou a estética visual e o ritmo, enquanto Veit Chance garantiu que os recursos necessários estivessem disponíveis para que a visão do diretor fosse realizada. Esse trabalho conjunto permitiu que o filme mantivesse coesão narrativa e qualidade técnica, mesmo em sequências complexas de ação ou momentos mais intimistas. Outro aspecto relevante é como a visão combinada do diretor e do produtor ajudou a definir o tom do filme. Eles conseguiram equilibrar o lado humano e psicológico de Rambo com o espetáculo de ação esperado pelo público. A abordagem realista das perseguições, a tensão crescente das emboscadas e o tratamento dramático das interações sociais reforçam tanto o caráter de Rambo quanto a crítica implícita sobre alienação de veteranos e abuso de autoridade. Essa fusão de entretenimento e reflexão social é resultado direto da parceria eficaz entre Kotcheff e Veit Chance. Além disso, a liderança de Veit Chance como produtor permitiu que Kotcheff tivesse liberdade criativa para explorar a floresta como cenário e elemento narrativo, essencial para a identidade visual do filme. As locações foram escolhidas cuidadosamente para maximizar suspense e verossimilhança. O produtor garantiu recursos logísticos e financeiros para que cenas complexas pudessem ser filmadas com segurança e qualidade, enquanto o diretor coordenava a execução artística. Essa sinergia resultou em uma estética coesa, com cenários que reforçam tanto a ação quanto o drama do personagem. Outro mérito importante é a influência de Kotcheff e Veit Chance no legado de Rambo. A visão do diretor estabeleceu o estilo visual, o ritmo narrativo e a construção psicológica do protagonista, enquanto o produtor assegurou que o projeto fosse executado com profissionalismo e eficiência. Essa colaboração foi determinante para que o filme se tornasse um clássico de ação, influenciando não apenas as sequências posteriores da franquia, mas também o gênero como um todo. A combinação de direção estratégica e produção competente criou um padrão para filmes de ação que buscavam equilibrar espetáculo e profundidade narrativa. A atuação de Stallone como Rambo também foi potencializada pela direção de Kotcheff e pelo suporte de Veit Chance. O produtor garantiu que Stallone tivesse condições ideais para ensaios e preparação física, enquanto Kotcheff guiava a performance para equilibrar intensidade, vulnerabilidade e carisma. Esse cuidado resultou em um protagonista tridimensional, cuja força física é complementada por profundidade emocional, tornando Rambo um ícone de ação que transcende gerações. Em resumo, o sucesso de Rambo, Programado para Matar, é fruto da colaboração entre Ted Kotcheff como diretor e Buzz Veit Chance como produtor.
Kotcheff trouxe visão artística, controle de ritmo, domínio de narrativa visual e exploração psicológica do personagem, enquanto Feitshans assegurou os recursos, a logística, a coordenação técnica e a viabilidade comercial do projeto. Juntos, eles criaram um filme equilibrado, que combina ação intensa, drama humano e comentário social, estabelecendo Rambo como um marco do cinema de ação e influenciando gerações de cineastas. O impacto dessa parceria é evidente não apenas na qualidade do filme, mas também na forma como ele definiu padrões para o gênero, mostrando que direção habilidosa e produção competente são igualmente essenciais para transformar um roteiro em um clássico inesquecível. Sem a visão e a colaboração desses dois profissionais, Rambo, programado para matar, dificilmente teria alcançado o status icônico que mantém até hoje. O impacto da trilha sonora é duradouro, influenciando a percepção de Rambo como personagem e ajudando a consolidar Rambo, programado para matar, como um clássico do cinema de ação. Sem a sensibilidade e habilidade de Goldsmith, muitos dos momentos de tensão, emoção e heroísmo do filme não teriam o mesmo efeito. A música é, portanto, tão fundamental quanto a direção, a atuação ou o roteiro, mostrando como a trilha sonora pode elevar um filme de ação a um nível icônico e inesquecível. Desde o início do filme, Rambo é apresentado como um homem que tenta se reintegrar à sociedade após servir como soldado na Guerra do Vietnã, mas enfrenta hostilidade e incompreensão. Todo o desenvolvimento do filme conduz a esse clímax, no qual a tensão acumulada se transforma em uma sequência de ação e resolução dramática, revelando tanto a habilidade do personagem quanto a complexidade de seu estado psicológico. Após a captura inicial e o conflito crescente com o xerife Teasle, Rambo se vê obrigado a fugir para a floresta, onde pode utilizar suas habilidades de sobrevivência e treinamento militar. Essa fuga marca o início da fase final do filme, na qual a ação se intensifica. Cada passo de Rambo na floresta é calculado, e a sequência final é construída de forma a mostrar tanto sua inteligência estratégica quanto sua resistência física. O diretor Ted Kotcheff utiliza planos abertos da floresta, movimentos de câmera verticais e horizontais e cortes rápidos para aumentar a tensão e transmitir ao público a sensação de perigo constante. A narrativa do filme, até esse ponto, prepara o espectador para entender que Rambo não está apenas lutando contra homens armados, mas também contra um sistema que o rejeita e não compreende suas experiências de guerra. No clímax da perseguição, Rambo utiliza armadilhas complexas e técnicas de guerrilha aprendidas durante o treinamento militar, destacando sua experiência e engenhosidade. Essas sequências de ação não são apenas entretenimento visual, elas também funcionam como uma expressão do conflito interno do personagem. Cada armadilha ou emboscada simboliza a frustração acumulada de Rambo diante de um ambiente hostil e a forma como ele lida com a injustiça que sofre. A floresta, nesse momento, se torna um espaço de poder e autonomia para ele, contrastando fortemente com a cidade opressiva, que marca o início do filme. O espectador é levado a torcer por Rambo, não apenas por suas habilidades de combate, mas também por seu direito de ser compreendido e tratado com dignidade. A tensão atinge seu ápice quando Rambo confronta diretamente o xerife Teasle. Esta cena final entre protagonista e antagonista é carregada de simbolismo e emoção. O conflito não é apenas físico, mas moral e psicológico. Teasle representa a autoridade opressiva e a incompreensão social, enquanto Rambo encarna a experiência de um veterano marginalizado e traumatizado. Durante a confrontação, a direção enfatiza os close-ups no rosto de Rambo, revelando sua raiva contida, frustração e sofrimento acumulado. Cada movimento é meticulosamente coreografado para refletir tanto a tensão física quanto a dramática,
criando uma cena que combina ação e emoção de forma intensa. No desenlace, Rambo consegue neutralizar os antagonistas utilizando tanto força quanto inteligência estratégica. A ação final é impressionante e demonstra toda a preparação e habilidade adquiridas pelo personagem, reforçando a ideia de que ele é um combatente formidável, capaz de superar situações extremas. No entanto, mesmo após a vitória física, Kotcheff não permite que a narrativa se encerre apenas na dimensão do espetáculo. A vitória de Rambo é acompanhada por um sentimento de tragédia e solidão. Ele retorna do confronto transformado, mas ainda isolado, mostrando que seu conflito não é apenas externo, mas também interno, e que a sociedade ao redor ainda não o aceita completamente. Um elemento crucial do final é a intervenção do Coronel Trautmann, mentor e figura de apoio para Rambo. Trautmann atua como mediador entre Rambo e as forças policiais, simbolizando a compreensão que a sociedade comum não consegue oferecer. Sua presença durante o clímax emocional do filme é fundamental para humanizar o personagem principal, oferecendo um ponto de conexão com a audiência e estabelecendo um contraste entre empatia e hostilidade. Trautmann consegue fazer com que Rambo se entregue pacificamente, evitando um desfecho trágico que poderia transformar a história em um simples filme de vingança. Essa decisão narrativa reforça a complexidade do personagem e a mensagem central do filme. O trauma de guerra e a alienação social não podem ser resolvidos apenas pela violência, embora a violência seja muitas vezes a única linguagem que o mundo entende. Outro ponto relevante é a resolução dos conflitos secundários. O xerife Chisel, que durante o filme representa a semi-autoridade opressiva, é confrontado e neutralizado, mas não morto. Essa escolha narrativa permite que o filme mantenha um equilíbrio moral e evite uma conclusão excessivamente vingativa. Além disso, reforça a ideia de que o conflito central não é apenas entre indivíduos, mas entre o veterano traumatizado e uma sociedade que não compreende seu sofrimento. Essa resolução mantém o foco em Rambo como personagem central e em sua jornada emocional, garantindo que o final seja satisfatório sem sacrificar a profundidade temática do filme. A música desempenha um papel essencial na construção do impacto do final. A trilha sonora de Jerry Goldsmith acompanha cada momento de tensão e emoção, reforçando a experiência sensorial do espectador. Desde a perseguição final na floresta até a rendição de Rambo, a música alterna entre temas de suspense e melodias mais introspectivas, permitindo que o público sinta tanto a urgência da ação quanto a carga emocional do personagem. Goldsmith consegue traduzir musicalmente o conflito interno de Rambo, tornando a experiência cinematográfica completa e inesquecível. O desfecho também funciona como clímax emocional e psicológico. Durante toda a narrativa, Rambo enfrenta humilhação, perseguição e violência, e o final concentra todas essas tensões em um único ponto de explosão emocional e ação calculada. Cada decisão tomada pelo personagem, desde a fuga inicial até a entrega final, é coerente com sua construção ao longo do filme. Kotcheff consegue equilibrar o impacto visual das cenas de combate com a introspecção do protagonista, oferecendo ao público tanto adrenalina quanto empatia, algo raro em filmes de ação da época. Além disso, o final prepara o terreno para a continuidade da franquia, mostrando que, embora o conflito imediato tenha sido resolvido, a história de Rambo está longe de terminar. A entrega e rendição sugerem que o personagem terá que enfrentar novos desafios no futuro, mantendo viva a narrativa de trauma, habilidade e resistência. Esse aspecto é essencial para transformar Rambo em uma franquia duradoura, pois o personagem permanece complexo, resiliente e emocionalmente relevante, mesmo após a conclusão do primeiro filme. Em resumo, o final de Rambo. Programado para Matar é uma combinação magistral de ação, emoção e reflexão social.
Ele encerra a narrativa com tensão máxima, demonstrando a habilidade de Rambo, mas também enfatiza sua vulnerabilidade e alienação. A direção de Ted Kotcheff, a produção de Buzz Feitshans e a trilha sonora de Jerry Goldsmith trabalham juntas para criar um clímax visual e emocionalmente impactante. O espectador é levado a compreender o trauma do protagonista, sentir a intensidade de sua ação e refletir sobre temas como injustiça social, marginalização e os custos pessoais da guerra. Esse final é ao mesmo tempo emocionante, perturbador e memorável, consolidando o filme como um clássico do cinema de ação e estabelecendo John Rambo como um dos personagens mais icônicos da história do cinema. O impacto da trilha sonora é duradouro, influenciando a percepção de Rambo como personagem e ajudando a consolidar Rambo. Programado para Matar como um clássico do cinema de ação. Sem a sensibilidade e habilidade de Goldsmith, muitos dos momentos de tensão, emoção e heroísmo do filme não teriam o mesmo efeito. A música é, portanto, tão fundamental quanto a direção, a atuação ou o roteiro, mostrando como a trilha sonora pode elevar um filme de ação a um nível icônico e inesquecível.